gente, tudo bem? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso super programa Mais Saúde para vocês. Já tava com saudade, gente, né? Ficamos um tempão, né? Justamente, com saudade já. Então, gente, estamos aqui hoje depois de uma temporada, assim, fora, né? Por causa das festas de final de ano. Tava todo mundo aí, né, envolvido nas festas de Natal, Ano Novo. Então, nós também estávamos, né, fora um pouquinho do nosso programa. Mas hoje nós estamos aqui de volta com um super tema para vocês, gente. Primeiramente, boa noite, né, para vocês. Vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Helenita Moraes, tá, gente? Sou fotógrafa, tá? Trabalho com eventos, aniversário, casamento. Tenho aqui o nosso estúdio e também faço parte dessa grande família que é o WS Challenge, que é uma família que abriu as portas e os braços para nos ajudar, né? Então, como eu fui ajudada, hoje eu faço parte dessa família para poder também estar ajudando a todos vocês. Então, estou aqui com Jamile. Olá, gente. O Wendel. A Silvia em casa. A Silvia está em casa, Belinha está em casa e a Melicinha também está em casa, gente. Isso aí. Então, hoje nós vamos estar aqui abordando um tema muito show, gente, que é o descanso. A importância da gente descansar. Nossa, que delícia, né? Sono, né? Ai, meu bom, Deus. né? É bom Descansar é bom demais, né, Jamile? Vamos lá, gente. Hoje, então, a gente vai estar aqui falando sobre esse tema. Gostaria de pedir para vocês já compartilharem este live, tá bom? Isso. Mandar suas perguntas pra gente, né? Vamos Isso. aí fazer um tag nos amigos quando compartilharem. E estamos aqui. Jamile vai falar um pouquinho. O Wendel vai falar um pocão. Pode deixar que a gente fala aí. Falar é com a gente mesmo. E a gente vai estar aqui acompanhando as perguntas de vocês, que vocês vão mandar pra E gente. vocês podem interagir com a gente aí, né? Fazendo perguntas, né? E embasando mais aí sobre o descanso, né? Que é um pilar muito importante para nossa saúde, né? Por isso que Isso aí. estamos aqui para conversar sobre saúde também e bem-estar, né? Qualidade de vida. E sim, o descanso é um dos pilares. É verdade. Então, a gente tem realmente esse programa, né, que chama WS Challenge, que é um programa que nós elaboramos aí, né, já tem um bom tempo, né, e sim, colocamos em prática há 1 ano e 3 meses atrás, que é onde introduzimos a linha da Arbonne junto com o Challenge, né. O Challenge, a gente acredita no quê? Para você ter uma vida saudável, você tem que colocar 4 pilares para ter uma vida saudável, né? Sim. Que é alimentação, suplementação, treinar e descansar, né? Treinar é fazer qualquer atividade física e descansar realmente é um essencial. Então a gente já tivemos aqui, fizemos alguns programas, né? E faltou agora só falar realmente sobre descanso. Então a gente está aqui hoje para falar sobre descanso. Descansar, por que é primordial, né? O descanso, né? O descanso está ligado hoje a ganho de peso, se você não descansar, por exemplo. Pode retardar, né, até mesmo o envelhecimento. Se você descansar bem, você envelhece com mais saúde, né? A gente vai falar um pouquinho isso também, né? Melhora até mesmo a memória, que eu vou explicar isso aqui um pouquinho sobre o sono, a necessidade das pessoas descansar, né? Então, a gente tem um programa, a gente estimula as pessoas a descansar, desligar a televisão mais cedo, ir para a cama. E a gente explica o porquê é necessário descansar. Né? Então, é um programa que engloba realmente focamos na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. E sim, né, a gente treina as pessoas durante 30 dias, né, coach ela, realmente é isso, dá novas escolhas, que essas novas escolhas vão trazer novos hábitos, e novos hábitos vão trazer realmente um novo estilo de vida, uma nova qualidade para as pessoas. Então imagina, você começar a focar realmente no seu descanso, coisa que você não faria, né, antigamente, ou que seja, Sim. durante 30 dias você vai fazer. Né, a gente vai dar várias dicas, só quem realmente participa do programa sabe, né? Se alguém tá vendo aí, tá participando aí do programa, faz alguns comentários aí pra nós, tá? Então, beleza, vamos lá, descansar, né? Eu acho que eu vou falar sobre descanso, então, descansar. Bom, descansar, ele faz parte da nossa fisiologia do nosso corpo, né? Descansar é necessário, como você comer, você andar, você, né, faz parte realmente da nossa fisiologia, sim. certo?
Então, basicamente assim, a gente existe o ciclo nosso de circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano é contado as nossas 24 horas. Então existe um momento que o nosso corpo recebe sinais, por exemplo, de luz, né? Por exemplo, na parte da manhã o meu corpo recebe sinal realmente para mim despertar e trabalhar, né? Então quando vai ficando à noite, realmente vai entardecendo, vai escurecendo, o meu corpo vai receber sinais que é a hora de eu descansar. Por exemplo, começo a liberar mais cortisol, eu começo mais no fim da noite, começar a querer liberar a melatonina. Entendeu? É importantíssimo, então, importantíssimo do sono. Então, isso é um ciclo realmente que já tem no nosso corpo, se chama ciclo circadiano. Então, isso é necessário, né? O nosso corpo realmente ele precisa do quê? Se restabelecer. A gente gasta energia, principalmente o cérebro também. O cérebro é uma máquina fenomenal, realmente. Sim. Por exemplo, a gente pensa que o cérebro não gasta caloria. Vocês sabiam que o cérebro Boa! Olha, esse negócio de caloria, a mulher gosta. Gostei disso, meu cérebro, por favor. Funciona isso. Segundo algumas pesquisas, mostra que o cérebro, né, ele utiliza cerca de 1/3 da nossa taxa interna, né? Chama taxa basal. Entendeu? O nosso índice interno de queima de caloria. Por exemplo, eu, Wendel, deitado numa cama, eu gasto cerca de 1.800 calorias, altura e peso, por exemplo. Né? Uau. Então, dessa 1.800 calorias respirando, batimento cardíaco, né? Diária, né? Diária. Então, se chama uma taxa basal, né? Uma taxa metabólica do meu corpo, certo? Então, dessa quantia de queima interna do meu corpo, eu chego 1/3 pensando, raciocinando. Né? Então o nosso cérebro ele é uma máquina e ele queima caloria também para pensar. Então 1/3, ou seja, 600 calorias. Mais, gente. 600 calorias minha praticamente só basicamente em pensar. Por exemplo, as pessoas não têm nem ideia do que é, né? Pensar. Então, Tirou um minuto para pensar tudo. Mas é verdade. O mais interessante é isso. Por exemplo, se vocês estão em casa agora, tá olhando a gente, vendo, ouvindo, vocês estão utilizando o cérebro. Sim. Né? Então, se você vai para a escola, vai estudar inglês, você utiliza o cérebro. Então, cada vez estudo, né? Independente estudo, então, realmente você estimula, né, o cérebro. E isso realmente queima. Então, o cérebro ele é trabalhado e você precisa sim de descansar. Né? É necessário as pessoas descansar. E é um sono. Mente, corpo, né? Tá ligado, eu vou falar com vocês agora também. Por que dormir? O sono está ligado, né, a melhora até mesmo da memória. Vou falar sobre as fases do sono. Vamos começar a falar sobre a fase do sono? Vamos. Então vamos lá. Tá interessante. São várias fases, gente. São várias fases. Bom, a fase do sono. Vamos ver, né? O sono ele tem 4 fases e a última fase que é a mais primordial, né? Uhum. A última fase se chama fase REM, mas para chegar nela são 4 fases existe, né? São a fase estágios, né? Estágio fase 1, fase 2, Uhum. né? Existe a fase 3 e a fase 4 e a fase REM, que é a primordial, é a essencial, tá? Então, fase 1 e fase 2, né? É uma fase onde o nosso corpo ele começa, o batimento cardíaco começa a baixar, a respiração começa a diminuir. Ok. A fase 1, principalmente quando você deita na cama, já está com sono, por exemplo. Né? Então a 2, você já começa o batimento cardíaco baixar, né? A respiração também. Né? Em termos de armazenamento de memória, né? Existe um nome para essa fase 1 e 2, é o armazenamento motor. O que é o armazenamento motor? É quando você, por exemplo, você vai começar a ganhar o conhecimento do seu dia a dia. O motor quer dizer o quê? Né? Se você, por exemplo, começa a aprender a tocar teclado, ou se você aprende a fazer um exercício, aquele aprendizado você vai guardar com você nessa fase 2, a partir dessa fase 2. Entendeu? Você vai armazenar isso na sua memória. Entendeu? Então, se chama armazenamento realmente motor. Armazenamento motor. Isso. Interessante. Muito. Aí depois dessa fase, passa para a fase 3 e 4. Você já está num sono mais profundo. Né? Então, é nessa fase que o nosso cortisol, que a gente vai falar um pouquinho sobre o cortisol, é mais conhecido como hormônio do estresse. Né? É nessa fase 3 e 4, né, que é conhecida quando você abaixa o cortisol.
a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas é nessa fase 3 e 4, né, em termos de armazenamento, né, de memória, é conhecida como armazenamento espacial. Espacial. Tá? Por que espacial? Interessante. Porque assim, ó, quando você, vamos colocar, você vai treinar numa nova academia, você não sabe chegar nela. Você bota no GPS para chegar até a academia, você vai vendo, você vai armazenando tudo aquilo ali para você, na sua memória. Sim. Aí você usa o Passeio GPS 2 vezes, certo? Sim. Na terceira você já sabe chegar lá. Tem Então, aquele automático, né? Fala, eu isso. nem sei como eu cheguei até aqui, mas eu cheguei. Mas eu cheguei. Né? Isso, então, Já fica essa automático. fase de você armazenar isso para você, né, se chama espacial. Então, nessa fase do sono 3 e 4, você Importante. armazena. Ah, interessante. Entendeu? Então, nessa fase do sono, você armazena tudo que é espacial perto de você, em termos de espaço. Olha Entendeu? só. É essencial. Então, você tem que ver que cada fase desse sono, como é primordial as pessoas dormirem 7 horas por noite. No mínimo 7 horas, isso é importante, Isso, né? pra melhorar o quê? É. Né? Realmente, até mesmo a memória. A memória. O raciocínio, o conhecimento. Eu já ouvi falar com relação aos tecidos também, que não se regeneram Isso. por conta, um corte, né? Que é quando é feito. Se você não dormir, ele não vai regenerar. Isso, Isso troca faz de sentido. tecido, faz Interessante também. isso. No sono você Você vê tem o troca quanto de que o tecido. sono, ele influencia em muitas coisas, né? No Muito, nosso então. dia, no dia seguinte, ele tem Isso. toda uma influência muito grande. E depois que passa essa fase 3 e 4, né, existe a fase REM. A fase REM é muito interessante, que é a fase onde começa a sonhar. As pessoas sonham nessa fase. Né? Já é um sono realmente bem profundo. Você está totalmente desligado, né? Então a fase REM, ela é importante, né? É uma fase que aí o seu batimento cardíaco com a fase 2 ele abaixa, né? Na fase REM ele começa a acelerar. Ok. Porque o seu, né, cérebro ele começa Sim. a trabalhar um pouquinho mais acelerado. Para quê? É uma fase primordial. Para quê? Se chama armazenamento de memória intelectual. Intelectual. Uau. E é o último E estágio? é o É o último estágio. É o último estágio quando você chega nesse estágio REM, você está totalmente desligado. E quando durante o sono você dá aquela acordada assim? É Isso é- a tal da insônia, por exemplo. na ou verdade- melhor, ou acorda, né? Você tá Na verdade, dormindo, na verdade, aí desperta, às vezes insônia- costuma não dormir mais, né? Pessoal, as É. pessoas pensam que insônia é doença, mas não é, né? Insônia é um sintoma, né? Então, sim, as pessoas... A insônia ela é algo que realmente está errado no seu Mas corpo. sintoma de algo que tá Tá errado, errado no que não corpo, tá no porque não corpo, tá né? certo, Por isso falam mesmo. que- Então, às vezes, se você acorda de madrugada, realmente você pode atrapalhar o seu sono. Ah, eu vou no banheiro, né? Mas vocês podem ver que quando você vai pro sono, quando você volta, né? Se você cair na cama, realmente dormir, maravilha. Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade com o sono, dificuldade pra voltar a dormir. E eu escuto muito isso, principalmente das pessoas que vêm para 30 dias de vida saudável, que muitas delas vêm mais para fazer o detox, perder peso, enfim. Isso. Mas a gente acaba escutando, né, o caso da insônia, de não dormir às 7 horas, por Isso. conta da ansiedade, a quantidade, Lenita, Ou mesmo de da pessoas, da alimentação também que está associada, mas a quantidade de pessoas que tomam uma pílulazinha, um remedinho aí de ansiedade na comunidade é grande, né? É. Já peguei várias Muita gente pessoas toma. que falam, nossa, eu sou muito ansiosa, eu sofro de Tem ansiedade. que tomar o remédio. Que eu tenho que tomar o remédio. Então, assim, é uma coisa que não é uma coisa assim, né, raro de acontecer, é uma coisa que é bem comum, né? Entendeu? Isso Então, influencia o sono. influencia o sono, isso mesmo. Então, qual que é a importância dessa fase REM no nosso corpo? Né? Então, a gente sonha, né? Nessa fase, né, a gente armazena todo o conhecimento em termos realmente intelectual. Por exemplo, se você estuda o inglês, se você estuda outra língua, matemática, né? se você estuda qualquer coisa realmente intelectual, E você o conhecimento aprofunda, né? você só armazena Aquela realmente tudo aquilo quando você está nessa fase REM, Ah, entendi. que é conhecida como a fase realmente do intelectual, de armazenamento intelectual para as pessoas. Entendeu? Então isso é primordial. Se você quer ter uma melhora da sua memória, você tem que ter todas essas fases e sim chegar na fase REM para você armazenar tudo aquilo para sua... Armazenar tudo pra sua memória e ficar lá, né, de uma Isso. forma que você... E lembrando também que nessa fase, né, por exemplo, né, a liberação de GH, que é o hormônio do crescimento, que todo mundo quer, principalmente quem malha na academia, né? Então o GH é importante, até mesmo para as crianças, né? A criança hoje, ela tem que dormir 14 horas.
Tem que dormir, senão eu já ouvi falar, tem que dormir, senão não cresce. Então, hormônio do crescimento, faz sentido, entendeu? Então, o adulto hoje, né, realmente é complicado de dormir. A gente leva uma vida muito corrida, muito ocupada, agitada, né? Por isso que a gente bate na tecla que se você quer, até mesmo emagrecer, que a gente vai falar aqui, você tem que descansar. Tem que descansar. A pessoa que treina, faz exercício físico, né, ela tem que ter o recover, ela tem que descansar. É necessário. Né? É necessário. Quer ganhar massa muscular? Você tem que ativar hormônios. No sono, principalmente, o GH. O GH. Né? Então, isso é primordial. Né? Então, o descanso realmente é um pilar muito importante para a saúde das pessoas. E é por isso que eu sempre acreditei nisso. E eu sempre passei isso para minhas alunos, quem treina com a gente. E a gente colocou realmente no programa, né? O programa WS Challenge, que é o que a gente trabalha com todo mundo. E sim, a gente desafia as pessoas a dormir 7 horas por noite. Existem várias pessoas tinha várias pessoas que têm dificuldade de dormir, desligar a televisão, que tiram sim 30 dias para ela e vão dormir mais cedo. E isso tem um impacto enorme na saúde. Entendeu? E acaba virando rotina. Uau. E ainda, assim, quando fala de descanso, diz que não pode ter nenhuma luzinha ligada. Eu vejo muita gente que dorme com a TV ligada, né? Isso tudo influencia no nosso sono também, né? Bastante, né? Porque a gente vai falar sobre a melatonina, né? Então, a melatonina, para você começar a produzir ela na glândula pineal, né? Tem que estar realmente um ambiente um pouco mais escuro. Porque, como eu falei, como é um ciclo circadiano, né? O nosso corpo ele vai começar a receber sinais, entendeu? Você vai recebendo. Olha, tá chegando o fim da tarde, à noite já. Né? Então, eu vou receber sinal para começar a produzir hormônios. Para quê? Porque é necessário, é fisiológico do meu corpo que eu tenho que dormir. É necessário. Entendeu? Porque isso aí realmente é saúde. É saúde. Né? Isso aí você combate envelhecimento, vou falar um pouco também. Você combate até a ganho de peso. Metabolismo. Pessoas que têm problema de tireoide, né? Na fase REM, você tem um aumento do TSH, que ajuda demais na tireoide. Você também tem produções de peptinas, que ajudam no metabolismo. Né? Você tem produção de GH, que ajuda também. Né? Então, tá ligado até mesmo queimador de gordura. As pessoas não descansam, né? É igual eu falo. Wendel, até que hora seria um horário bom para jantar? Vários nutricionistas hoje, nutrólogos, coaches em nutrição, realmente falam que tem que comer o mais cedo possível. Você tem que ir para a cama quase 3 horas, né, antes. Então tem gente que fala 5 horas, 6 horas. Né, 7 horas. 3 horas depois. Mas então, realmente, realmente depende de cada rotina. Né? Tem gente que gosta de treinar à noite, que realmente encaixa na rotina. Tem gente que chega do treino 10 horas da noite, mas vai treinar depois. Mas o essencial é comer realmente o mais cedo possível. Principalmente por causa da janela. Né? Você tem que ter uma janela da limpeza, troca celular, digestão à noite, né, primordial para você produzir hormônios, como também regular a insulina, para você queimar gordura, né, acelerar os corpos cetônicos, por exemplo, para você aumentar a sua cetose. Tudo isso está ligado ao sono, né? Tudo isso a gente fala no programa. Tudo isso a gente fala no WS Challenge. Gente, é maravilhoso. Você que não fez ainda, tá? Não perca essa oportunidade. O próximo grupo vai iniciar dia 4 de fevereiro, tá bom? Vocês que estão interessados, nos procure. Helenita Moraes aí, que ela vai passar o número dela depois. E venham participar com a gente. Vocês vão amar. Vocês aprendem não só a parte de nutrição, a suplementação, a importância do exercício físico. Não tenho tempo de fazer exercício, faça na sua casa, tá? A gente tem os treinos com a personal trainer, licenciada aqui nos Estados Unidos, e vai passar os treinos pra você fazer em casa. E tem a importância do descanso, que a gente fala tudo isso durante o nosso programa, tá bom? É verdade. E outra coisa, né? Não tem, o programa, gente, como a gente tá falando, é um programa, não é venda de produtos. Né? Porque hoje em dia tá cheio de gente vendendo produto. Né? Um monte de gente fazendo marketing da Arbonne, vendendo produto. E no nosso caso não é isso que a gente faz. Realmente a gente tem um programa onde você vai aprender ao que é mais saudável para sua saúde. Né? Essa aprendizagem. Esse aprendizado é para sempre. Que gente, você vai levar ao longo da sua vida. São 30 dias, mas que você consegue levar. E lembrando que a gente é uma equipe, né? Realmente o WS Challenge começou, né, o projeto há 1 ano e 3 meses atrás.
com os nossos alunos, né? Grupo 1 e grupo 2, 48 alunos e alguns amigos. A primeira turma foi de 48 só. Foi os cobaias, né? Então de lá pra cá a gente criou uma equipe. Então Sim. tem uma equipe que se chama Pure Transformation, né? Uhum. Transformação pura. São várias pessoas que trabalham com a gente nesse projeto. Uma delas é a Helenita, mas a gente tem várias pessoas aí. A gente tem, eu acho que em torno de 93 pessoas que estão com a gente, trabalham com a trabalhando. gente. Então, no Mas é isso, é o WS Challenge. É o programa de 30 dias de vida saudável que a gente desafia mudar realmente. É mudança. Se você não mudar, nada muda. Nada muda. Né? Então vamos lá, continuando. Vamos continuar falando sobre descanso. Então vamos partir para a próxima parte agora. A pauta aqui é falar sobre a importância da melatonina para o corpo. Né? Qual a importância da melatonina? O pessoal fala assim, estou tomando um remédio lá para dormir. Quando vai ver é melatonina, que é a melatonina, né? Então melatonina não é remédio, primeiramente. Né? Praticamente é conhecido como um hormônio do sono. Nosso próprio corpo produz ela. Só que tem pessoas que realmente têm, né, dificuldade na produção de melatonina. Por isso tem dificuldade até ter um sono mais profundo. Né? Então, realmente, quando a pessoa começa a fazer uma suplementação de melatonina sintética, que é o que tem no mercado, né, você sim estimula o sono, né, para você realmente dormir mais profundo, por exemplo. Né? Então, bom, a melatonina ela começa a ser produzida, igual nós estávamos falando, mas no escuro. Por isso que a glândula pineal, para ela ser ativada, né, é uma glândula realmente lá no meio da cabeça, né? É uma glândulazinha desse tamanhozinho, bem pequenininha. Então, para ela ser ativada, para começar a produção de melatonina, você tem que estar praticamente no escuro. Né? Ou, por exemplo, as pessoas vão dormir, deixam a luz ligada da televisão, ou a luz ligada, mas tem gente que fala assim, tem gente que fala assim, nossa, mas eu bato na cama igual a pedra e durmo com luz acesa e tudo bem. Mas isso então, impacta, né? Então assim, realmente, né, a pessoa está super cansada, tem gente que não tem problema, mas tem gente que realmente tem problema com sono, né, e isso aí infringe realmente, igual eu tô falando, no ganho de peso, no envelhecimento, né, na memória, igual eu falei das fases. Né, isso aí, se você quer ser uma pessoa que tenha memória, que tenha conhecimento sobre as coisas, você tem que dormir. Né? Então a melatonina é isso, né, as pessoas fazem sim suplementação. Né, a gente até tem, né, a gente indica no nosso, a Arbonne tem o Sleep Spray que a gente vai falar sobre. O Sleep Spray. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais ou menos. Mas a melatonina é isso, né? Qual que é a importância dela, né? A importância é isso, ela realmente estimula o nosso sono, né? E hoje ela é conhecida até mesmo nisso, né? Que ela é conhecida como o hormônio do sono. E você tem um sono mais profundo. Ela também regula o metabolismo, né? Por causa disso, ela está ligado à liberação de peptídeos, que está ligado se você tem um metabolismo bom ou não. As pessoas falam assim, meu metabolismo é lento. Então as pessoas falam, quando vai ver, não dorme direito. Né? Então, às vezes tem até, né, dificuldade na produção da melatonina. Então, se você vai para a cama, vai dormir, deixa tudo apagado, né? Apaga tudo, apaga a televisão, deixa nenhuma luz. Para quê? Para que a sua glândula pineal seja ativada e você comece a realmente produzir melatonina. Interessante. Entendeu? Ok, então a gente vai começar daqui a pouquinho com um novo. A gente vai ir para um pequenininho intervalo, acompanha aí que a gente vai ter um pequenininho intervalo, 1 segundo, e vamos voltar para falar sobre a melatonina. Vai falar mais sobre a melatonina? Isso, vamos lá. Ok? Driven by determination, powered by passion, fueled by nature. Arbonne Phytosport products are plant-powered sports nutrition to help you push your boundaries and achieve your goals. The products are gluten-free and vegan, certified for use by the Banned Substances Control Group. They are formulated without GMO